Falar sobre o termo OLAP, O-L-A-P. Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente fala sobre OLAP, a gente está pensando em bancos de dados, no contexto de banco de dados. Significa Online Analytical Processing. O que significa isso como sendo uma tradução, talvez não literal, mas mais adequada para a informática, para concurso? Seria a ideia de imaginar processamento de análise online, ou análise do processamento online. Mas como assim análise? Percebe comigo, quando a gente tem um sistema que é dito OLAP, ele serve para analisar, não para processar em si, para analisar um grande volume de informações nas mais diversas perspectivas dentro de um data warehouse. Professor, o que é um data warehouse? É um grande depósito de dados, é um armazém de dados. Os sistemas OLAP, então, são aqueles que realizam análises de grandes volumes de dados, sendo que esses dados estão armazenados em armazéns de dados, em depósito de dados chamados data warehouse. Mas por quê? Por que um sistema OLAP vai querer analisar um grande volume de dados? Para fornecer suporte para as funções de análise do negócio e também a tomada de decisões dentro daquela empresa, daquela organização ou daquela instituição. Quer dizer, os chamados sistemas OLAP servem especificamente para analisar grandes volumes de dados, para auxiliar aquela empresa, aquela instituição, aquela organização nas suas tomadas de decisões, justamente dando um suporte a esse negócio para que ele possa progredir analisando dados anteriores e históricos daquela empresa nesse depósito de dados chamado Data Warehouse. Bem, a gente sabe disso também, agora olhando eu acho melhor num desenho. Quer ver? Vamos fazer uma ilustração para ficar mais fácil? Olha só. Como eu já disse em aulas anteriores, existem os chamados sistemas OLTP, que são aqueles que são os de processamento transacional do cotidiano da empresa, que geram arquivos, documentos, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, bancos de dados operacionais, os sistemas de gestão empresarial, isso tudo é OLTP, isso não é OLAP, certo? Mas esses dados sofrem uma transformação por um sistema chamado ETL que extrai esses dados, transforma e carrega esses dados no que a gente chama de Data Warehouse, que é um grande depósito de dados, é um grande armazém de dados. E é aí que entra em cena os chamados sistemas OLAP, porque a função dos sistemas OLAP é analisar um grande volume de dados armazenados em um Data Warehouse, armazenados em um depósito de dados, para fazendo então essa análise, auxiliar aquela empresa nas suas tomadas de decisão. Essa é a charada de um sistema chamado OLAP, certo? Os sistemas fazem análise sobre grande volume de dados armazenados em Data Warehouse. Bem, vamos ver isso então com algumas variações. Existem sistemas OLAP que são específicos para trabalhar em bancos de dados relacionais. Aí são chamados de ROLAP. Tem os sistemas MOLAP, que são para trabalhar em bancos de dados multidimensionais, formado normalmente por meio de cubos ou hipercubos multidimensionais para analisar em diferentes dimensões aqueles dados. Tem também os chamados HOLAP, esse H vem de híbrido. Por que híbrido? Porque no sistema HOLAP, ele é uma mistura entre o ROLAP, que é de bancos de dados relacionais, e o MOLAP, que é para bancos de dados multidimensionais. Aí criaram o HOLAP, que é a combinação dos dois. Ele é um híbrido. HOLAP, esse H vem de híbrido. E tem também aqueles temas DOLAP, que é para desktop, direcionados mais para computadores pessoais. Esse D vem de desktop. Então existem também variações de sistemas OLAP, como a gente enxergou aí nesse passo a passo. Beleza, pessoal, então vamos para as questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão, diz assim: julgue os itens a seguir a respeito de soluções de suporte à decisão OLAP. É um termo utilizado para descrever a análise de dados complexos a partir do Data Warehouse. As ferramentas OLAP empregam as capacidades de computação distribuída para análise, que requerem mais armazenamento e poder de processamento que as disponibilizadas por um desktop. Tá certíssimo, né, pessoal? Quando a gente fala de um sistema OLAP por si só o termo OLAP, ele é justamente as ferramentas de análise
Mas quando a gente fala de ferramentas de análise, a gente pode imaginar que essa análise é feita num grande volume de dados, Por isso que ele diz, requerem mais armazenamento. E onde é que tem esse grande volume de dados? Lá no Data Warehouse, que é o depósito de dados. Então, certíssimo essa análise do CESP. Vamos para mais uma questão, pessoal? Acompanha comigo agora. A arquitetura HOLAP, lembra, o H vem de híbrido, para aproveitar as vantagens de alta performance, de escalabilidade, combina as tecnologias. Lembra o que eu disse? O HOLAP é híbrido, portanto ele combina o ROLAP, que é de banco de dados relacional, e o MOLAP, que é de bancos de dados multidimensionais. Portanto, o HOLAP é um híbrido de ROLAP com MOLAP, como a gente tem ali na letra B de Brasil, como sendo de fato o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?